A gente sempre pensa que Hollywood tem o dom de criar as coisas mais perfeitas e intocáveis, mas a mágica do cinema, muitas vezes, nasce do caos. Quando o diretor George Miller começou a rascunhar o universo do filme, ele sabia que precisava de um monstro mecânico. O carro não podia ser só um meio de transporte, ele tinha que ser o próprio medo em 4 rodas. A armadura negra de um homem que perdeu tudo e só tem a fúria como combustível. E aqui entra o nosso primeiro grande mistério. A primeira opção não era o modelo que imortalizou o filme. No começo de tudo, a ideia era o Max no volante de um Ford Mustang. Um clássico, né? Mas a gente está falando da Austrália dos anos 70. Importar um Mustang americano e transformar ele num veículo pós-apocalíptico, com a grana curta que a produção tinha, era impossível. A equipe estava contando as moedas. Eles precisavam de algo local. Algo que já tivesse respeito nas ruas, mas que pudesse ser transformado num demônio rodoviário. E foi aí que os olhos da equipe de arte brilharam para o Ford Falcon XB GT Hardtop, ano 1973. Um verdadeiro muscle car australiano, puro sangue. A Ford da Austrália tinha criado o Falcon CB para brigar de frente nas pistas de Bathurst. Ele já saía de fábrica com um motor V8 Cleveland de 350 e 1 polegadas cúbicas, um bloco de ferro brutal. Mas o carro de fábrica ainda era civilizado demais para o mundo devastado do filme. Faltava maldade. Eles precisavam mudar a cara do carro. E a solução veio das mãos de um cara chamado Peter Arcadipani. Ele era designer da Ford na Austrália e tinha desenhado uma frente aerodinâmica para vans, uma peça de fibra de vidro chamada Frente Concorde. A equipe do filme olhou para aquilo e pensou: é isso. Eles pegaram essa frente de van, adaptaram na marra no nariz do Falcon e, de repente, o carro deixou de ter faróis normais e passou a ter um olhar intimidador, afilado, como se estivesse sempre encarando a presa. A aerodinâmica melhorou, mas o visual ficou simplesmente demoníaco. Só que ter cara de mal não é o suficiente quando você precisa caçar gangues de motoqueiros numa terra sem lei, certo? O carro precisava de algo que fizesse o espectador colar na cadeira. E é aí que entra uma das maiores mentiras já contadas na história do cinema automotivo. Se você se fechar os olhos e pensar no Interceptor, qual é a primeira imagem que vem na cabeça? Aquele supercharger gigante rasgando o capô. Aquele blower da marca Weyand, cromado, imponente. O Max puxava um botão vermelho na alavanca de câmbio, o supercharger entrava em ação e o carro simplesmente sumia na poeira. A gente assistia aquilo e o coração disparava. Mas a verdade, a dura realidade dos bastidores, é que aquilo tudo era uma brilhante e descarada ilusão. O motor do Falcon XB GT já era forte o suficiente para cenas de perseguição. Então colocar um supercharger de verdade seria caro demais e muito complexos para a mecânica de gravação. Aquela carcaça cromada em cima do motor era completamente oca. O compressor não estava injetando absolutamente nada de ar no motor. Você deve estar se perguntando, mas e a polia girando? E o apito infernal? Pura gambiarra cinematográfica, meu amigo. A equipe instalou um motorzinho elétrico de limpador de para-brisa dentro daquela carcaça falsa. Quando o ator Mel Gibson puxava o botão no câmbio, ele só estava ligando o motorzinho elétrico, que fazia a correia girar para a câmera pegar o movimento. O apito agudo que a gente escuta no filme, aquilo foi colocado depois, na ilha de edição do som, usando gravações de outros carros. A mágica do cinema é cruel, mas fascinante. Aquela peça falsa foi o suficiente para enganar o mundo inteiro e criar o maior fetiche automotivo da cultura pop. E para completar o pacote de brutalidade, o carro foi pintado num esquema de cor único. Não era só preto. Eles usaram uma combinação de preto brilhante na lataria e preto fosco nas bordas, nos para-choques e nas saídas de ar.
Essa quebra de brilho dava a sensação de que o carro sugava a luz ao redor. Somado a isso, eles tiraram os escapamentos traseiros originais e instalaram os infames tubos laterais 8 saídas, 4 de cada lado, apontadas para o chão, levantando poeira e cuspindo fumaça. Só de ligar a chave, o chão da oficina já tremia. Mas o que ninguém imaginava é que a jornada desse carro fora das telas seria caótica e desesperadora quanto o próprio roteiro do filme. Quando as gravações do primeiro longa terminaram, a equipe se deparou com um problema muito comum para quem trabalha com arte independente. O dinheiro acabou. Eles estavam no vermelho. O mecânico-chefe da produção, o Murray Smith, o cara que passou noites em claro soldando, consertando as suspensões quebradas nas cenas de salto e fazendo aquele motor funcionar, esses caras precisavam ser pago. E o estúdio não tinha um centavo no bolso. A solução? Eles entregaram a chave do Interceptor, a maior lenda que eles mesmos tinham acabado de criar, como forma de pagamento pelos serviços do mecânico. De repente, o carro mais temido do deserto pós-apocalíptico foi emplacado e passou a rodar pelas ruas calmas de Melbourne como um carro comum de passeio. Imagina você ir na padaria e dar de cara com o V8 Interceptor estacionado na esquina? O Murray até tentou usar o carro no dia a dia, mas o motor bebia muita gasolina e a suspensão era dura demais. O destino do carro estava prestes a tomar um rumo sombrio, mas o mundo ainda não tinha terminado com ele. A poeira mal tinha baixado do primeiro filme quando a sequência, Mad Max 2. A caçada continua, recebeu luz verde. O diretor George Miller sabia que precisava do seu guerreiro de metal de volta. O problema era que o V8 Interceptor não era mais um adereço de estúdio. Ele era o carro de uso pessoal do mecânico Murray Smith. A equipe teve que literalmente comprar o próprio carro de volta, pagando uma grana considerável para ter a estrela de 4 rodas na garagem da produção mais uma vez. Mas o mundo de Mad Max tinha mudado. O colapso social do primeiro filme agora era uma devastação total. O asfalto civilizado deu lugar à areia e ao desespero. E o Interceptor precisava refletir essa brutalidade. A equipe de arte pegou aquele carro preto e brilhante e começou a destruir a própria obra-prima. Eles arrancaram o para-choque dianteiro aerodinâmico, deixando a suspensão e as engrenagens expostas, como se a máquina estivesse com as presas de fora, rosnando para o deserto. A necessidade de sobrevivência falou mais alto do que a estética. Para rodar pelas terras devastadas, o carro precisava de autonomia. Então, eles cortaram o porta-malas inteiro, na base da lixadeira mesmo. Arrancaram o painel traseiro e instalaram 2 tanques de combustível gigantescos, totalmente expostos ao tempo e ao perigo. O carro deixou de ser um interceptador policial para se tornar um tanque de guerra solitário. Tudo nele gritava desgaste, improviso e ferrugem, um verdadeiro sobrevivente. E é aqui que a gente entra na fase mais triste dessa história toda. A gente costuma ver clássicos do cinema, como um Toyota Supra brilhante, ou um Ford Mustang impecável, sendo tratados como reis, guardados em garagens climatizadas e vendidos por milhões em leilões de luxo. A gente imagina que o herói mecânico de Mad Max teria o mesmo destino glorioso, mas a realidade foi dura e impiedosa. Quando as filmagens do segundo filme terminaram, o carro estava destruído. O motor estava exausto, a lataria amassada, a suspensão rangendo. A produção, mais uma vez sem dinheiro ou interesse em guardar o veículo, tomou a pior decisão possível. Eles venderam o carro para um ferro velho em Adelaide. Imagina a cena. O carro mais icônico da Austrália, a Fera V8 que assombrou gangues de motoqueiros na tela grande, jogado no meio do lixo, tomando chuva, apodrecendo debaixo do sol escaldante do deserto. Durante anos, o Interceptor original ficou ali, esquecido.
Caçadores de peças e curiosos entravam no ferro velho e roubavam pedaços da história. Levaram os faróis, arrancaram emblemas, depenaram o interior. O carro Foi literalmente devorado pelos abutres de metal, exatamente como aconteceria no mundo distópico do próprio filme. O destino imitando a arte da forma mais cruel possível, ele estava a um passo de virar sucata prensada. Um cubo de metal sem alma, até que o improvável aconteceu. Bob Terry, um apaixonado absoluto por carros e pela cultura automotiva, estava caçando as peças num dia qualquer. Ele andava pelo ferro velho em Adelaide, chutando poeira, até que bateu os olhos numa carcaça preta, enferrujada, sem a traseira. O coração dele quase parou. Ele reconheceu a estrutura das portas, os restos daquela frente de fibra de vidro estraçalhada. Ele sabia que não era apenas um Ford Falcon velho. Ele estava diante do Santo Graal. Terry não pensou duas vezes. Ele resgatou aqueles esqueletos de ferro e começou o que seria a restauração mais longa, meticulosa e apaixonada da história dos carros de cinema. Ele não queria apenas fazer o carro andar. Ele queria trazer a alma do Interceptor de volta. Foram anos caçando peças originais em galpões abandonados, refazendo a solda do chassi que tinha entortado nas manobras do filme, reconstruindo a réplica daquele supercharger falso do zero. Terry fez tudo isso preservando as cicatrizes de guerra do carro, mantendo a textura pesada e sombria que a máquina precisava ter. Hoje, aquele monstro de aço e fúria, que quase virou lata de refrigerante, respira e vive. Ele passou por algumas coleções, como o famoso Cars of the Stars na Inglaterra, e hoje descansa no Desertland Action Park, na Flórida. Mas mãe já teve o privilégio de chegar perto dele. Diz que o cheiro de óleo velho, a poeira encrostada nos cantos da lataria e a energia pesada que ele carrega, tudo continua lá. Não é um carro de museu comum. É uma máquina com cicatrizes de batalha reais. No fim das contas, a história do XB Falcon Interceptor é a história de quem não aceita o fim. Um carro que foi improvisado com peças de van, que mentiu para o mundo inteiro com um motorzinho de limpador de para-brisa, que foi dado como pagamento de dívida, mutilado para uma continuação e largado para morrer no lixo, e mesmo assim sobreviveu. Ele provou que um carro não precisa de frescura, luxos ou dezenas de milhões de dólares de orçamento para se tornar uma lenda absoluta. Ele só precisou de uma estrada vazia e de muita atitude. E agora eu quero saber de você. Não deixe o ciclo dessa história desaparecer. Se inscreva aqui no canal para continuarmos desenterrando essas relíquias esquecidas do cinema e do asfalto. Me diz aqui nos comentários. Se você encontrasse o Interceptor original largado num ferro velho hoje, qual seria a primeira coisa que você faria com ele? Daria uma volta na estrada de terra ou trancaria as 7 chaves? Deixa sua resposta aí embaixo, que eu leio e respondo todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo.